Oi galera, tudo bem com vocês? Bem, já no começo de 2026 já tá acontecendo muita merda, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um caso que repercutiu bastante na internet, né? E bem, é sobre um caso de um cachorro chamado Orelha, se eu não me engano, eu acho que é Orelha. E bem, o assunto repercutiu bastante por causa da idiotice de quem fez a maldade com esse cachorro. E bem, a gente vai estar falando sobre esse assunto nesse vídeo, espero que gostem. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e qualquer coisa do tipo. Esse vídeo vai ter temas pesados, porque os babacas que fizeram isso parece que tem cachaça na cabeça. E bem, espero que gostem do vídeo. Agora, bora começar. Bem, o que de fato aconteceu mesmo foi que 4 adolescentes, eu achava que era 7, mas eu estava enganado, era 4 mesmo, espancaram um cachorro chamado Orelha. Ele era de uma comunidade onde pessoas cuidavam dele, tinha água tratada, comida, essas coisas. Mas aí, um dia, o cachorro simplesmente desapareceu, do nada. E aí depois eles ficaram indignados, uai, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Mas aí depois perceberam que um dia eles estavam lá na praia e viram o cachorro sangrando em estado crítico. E aí depois perceberam que ele foi espancado. Sim, espancado com uma madeira, pedaço de madeira, enfiaram um prego na cabeça dele. Bem, pelo que eu vi aqui, sim, eu falei que esse vídeo teria temas pesados. E bem, ainda mais, tentaram afogar um cachorro junto dele, um caramelo, que também vivia lá na praia. E aí, nesse meio tempo, a pessoa foi lá, socorreu o cachorro e levou para uma clínica. Logicamente, o que uma pessoa normal faria. E bem, acabou que não conseguiram salvar o cachorro e tiveram que sacrificar ele. E bem, o porquê? Porque 4 filhos da mãe acharam que é legal machucar um cachorro de rua. Então por que a gente não espanca um? Nossa, deve ser muito legal, cara. Não, concordo. Não, sinceramente, a sua ideia é perfeita. Não, pelo amor de Deus, cara. Quem é que tem uma ideia dessas? Tipo assim, você. E bem, eu acabei vendo ainda que no vídeo do Cauã Opina que os pais desses filhinhos de uma puta ainda os pais desses filhos da puta ainda encobriram o que eles fizeram. Ainda tentaram fingir que isso não aconteceu. Tentaram fingir que, tipo, mano, independente do que aconteceu, eles estão errados e ponto final. Mano, imagina a cabeça desses pais achando que, nossa, vai ser tão legal fingir que o meu filho não espancou um cachorro e fez ele morrer e tiveram que sacrificar ele. Nossa, que legal. E bem, você deve estar se perguntando: e os adolescentes, o que eles fizeram? O que aconteceu? Bem, acabou que esses adolescentes, dois já se. Os dois eu acho que já foram pegos. E os outros dois estão lá na puta que pariu dos Estados Unidos. Ele está lá nos Estados Unidos. E semana que vem, bem, no vídeo que eu tô gravando, é dia 30. Bem, eles vão voltar aqui pro Brasil. E eu espero muito que quando eles voltarem, a polícia já esteja esperando por eles. Bem, esse é um caso muito grave. Eu não vou conseguir falar muita coisa aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas na verdade eu não tô nem aí se o vídeo vai ficar longo, porque certamente o caso é muito grave e eu vou falar muita coisa.
Bem, no primeiro da minha opinião, eu vou falar sobre o problema que esses adolescentes têm na cabeça para fazer isso. Porque pelo que eu vi, eles fizeram isso apenas por diversão. Apenas por isso. Sim, não tem um motivo claro. Um cachorro, um cachorrinho gentil, amigável, não fez nada pra ninguém. E esses caras fizeram isso porque era engraçado. Ah, pelo amor de Deus, cara. Mano, a vontade que eu tive quando ouvi isso era justamente de ir na casa desses adolescentes e falar com os pais pra eles pararem de ser idiotas. Mas, primeiramente, que eu sou muito baixo pra fazer isso, eu não tenho argumentos o suficiente pra falar o porquê os pais têm que ver o que seus filhos estão fazendo, porque é uma idiotice. E bem, sinceramente, se eu fosse fazer alguma coisa do tipo, primeiramente é que eu só tenho 11 anos e o que eu vou fazer com apenas 11 anos? E literalmente esses adolescentes parecem que são idiotas, parece que tem cachaça na cabeça de fazer isso. E ainda fogem dos Estados Unidos. Como se fosse, eu vou fazer isso pra eu não fugir do que eu tô fazendo, pra não fugir da minha penalidade. Mas, mano, na moral, a minha sincera opinião que eu tenho sobre isso é que se eles acham engraçado quase a morte de um cachorro, eles vão achar muito engraçado eles morrerem. Não, vai achar muito engraçado. Nossa, imagina. Eles vão achar muito engraçado eles morrerem. Nossa, que alegria. Mano, por mim, eu acho que eles já deviam estar debaixo da prisão. Não, atrás das grades. Porque esse tipo de pessoa não merece nem existir. Como que Deus poderia fazer uma coisa desse jeito? Porque, mano, isso deve ser uma decepção, cara. Mano, eles maltratam. É literalmente o melhor amigo do homem. Todo mundo fica falando isso. Aí vai lá e o povo faz isso. Esse tipo de coisa. Mano, na moral, cara. Por mim, eu acho que quem fez isso merece sofrer. Porque se eles acham engraçado a sofrência de um animalzinho desse tipo, eles vão achar engraçado a morte deles. Porque não é possível. Esse tipo de pessoa tem que se achar o coringa da vida. Eles têm que se achar o coringa pra fazer isso. Porque, pelo amor de Deus, quem é que tem a brilhante ideia de ir lá, pegar um cachorro, torturar ele e chamar 3 dos seus amigos pra torturar ele junto com você e depois literalmente sair como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma parte da sua rotina. Mano, pelo amor de Deus, cara, por mim, eu acho que quem fez parte e quem viu e não fez nada merece sofrer. Essa é a única parte da minha opinião. Mas a segunda parte da minha opinião, que agora é sobre os pais, eu acho que eles são idiotas de fazer isso. Eu acho muito. Porque, tipo, junto da reportagem que eu vi, porque eu descobri isso em uma reportagem, bem, os pais não fizeram nada sobre isso. Os pais viram isso e não fizeram nada. E 5 minutos depois dessa reportagem, veio uma reportagem de uma mãe que bateu no filho quando descobriu que ele foi preso. Mano, poderia ser a mesma coisa. Pelo amor de Deus, se os pais descobrirem isso, era logicamente bater no filho. Era literalmente argumentar que isso é uma idiotice. E literalmente, quem é que vai fazer isso? Não, na cabeça desses pais não, eu vou proteger o meu filho, né? Porque o meu filho é adolescente. Porque se eu fazer isso, eu vou abaixar a autoestima dele. Mano, é isso que eu acho. É isso, cara. Porque esse tipo de pessoa, mano, eu acho que é isso que passa na cabeça deles quando vai argumentar. Porque, tipo, uma pessoa vai lá e, sei lá, mata. Aí depois
sei lá, o filho daquela pessoa foi maltratado pelo seu filho. Aí depois você vai lá e fala: ah, não, né? O meu filho é tal coisa, o meu filho é adolescente, então ele não pode, né? É muita coisa pra ele. Pô, mano, pelo amor de Deus, você vai, tipo assim, você vai desincriminar o crime de um criminoso? Mano, é a mesma coisa. Tipo assim, você vai falar que um criminoso, não, na verdade, não roubou um banco, não assaltou uma pessoa. E olha que eu tô falando só casos leves, porque coisas que criminosos de verdade fazem, eu não poderia falar nesse vídeo, porque senão o YouTube não gostaria nada disso. Mas bem, o tipo de coisa que essas pessoas falaram, que esses pais falaram, é absurdo, cara. E bem, eu ainda vi o vídeo do Calvão Opina e ele disse que os adolescentes ainda falaram que foi apenas uma brincadeira. Uma brincadeira. Não, maravilha, cara. Não, se é mesmo uma brincadeira, eu quero ver o que vai ser uma brincadeira de verdade quando vocês acabarem atrás das grades. Quero ver o que vai ser brincadeira agora. Não, quero ver. Quero ver, cara. Não, se eles acham que isso é tudo engraçado, hahaha, nossa, isso daqui é tão engraçado. Eu quero ver o que vai ser engraçado depois que eles vai estar atrás das grades. Quero ver. Quero só ver, cara. E tipo assim, eu vou falar ainda sobre essa tal de brincadeira, mas eu vou falar sobre outros fatos que aconteceram. Bem, essa tal de brincadeira, eu acho que é muito mortal. Você não acha? Porque pelo fato desses adolescentes estarem só falando que é uma brincadeira, mano, é a mesma coisa daquelas vezes que você é chamado na diretoria e você fala, mas foi apenas uma brincadeira. Mano, é a mesma coisa. Mano, eu tô falando isso porque muitas das vezes eu fui chamado na diretoria com outras pessoas, sei lá. Aí falaram que foi apenas uma brincadeira. Aí depois essa brincadeira vai lá e leva à morte de um cachorro. Nossa, que brincadeira saudável, hein? Que brincadeira family friendly. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, você tá falando mesmo que maltratar um cachorro é apenas uma brincadeira? Você tá falando mesmo isso comigo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Tipo, você vai mesmo acreditar em uma pessoa que maltratou um cachorro e depois a pessoa fala que foi apenas uma brincadeira, cara? Ah, pelo amor de Deus, cara. Na moral, se lascar. Se lascar nessa pessoa que falou que foi apenas uma brincadeira. Bem, outro fato que aconteceu, se eu não me engano, que eu vou falar aqui, é sobre os pais. Bem, eu já falei sobre os pais, mas enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu vi o vídeo do Cauã Opina. E bem, ele falou que os pais ameaçaram de processo quem estava falando sobre esse assunto. Sim, ameaçar de processo. Nossa, que ideia incrível! O seu filho maltratou um cachorro, o seu filho literal fez um cachorro ser sacrificado, e aí depois você ameaça de processo ele. Não, que incrível! Ideia incrível! Parabéns! Ó, parabéns! Não, pelo amor de Deus, merece um prêmio Nobel de burrice dessas pessoas. Porque pra você ser burro o suficiente pra ameaçar de processo uma pessoa que está apenas fazendo uma coisa certa, não, deve ser a melhor coisa possível na sua cabeça. Deve ser a melhor coisa que passa na sua cabeça até agora. Porque se depender, eu acho que você come bosta ao invés do açúcar. Bem, nesse outro tempo eu vou falar sobre um pronunciamento que esse garoto fez. Sim, um dos garotos que fizeram essa maldade com o coitado do cachorro fez um pronunciamento. E bem, o pronunciamento em si é falando
essas palavras. Eu não sou um monstro, como a mídia fala. Foi apenas uma brincadeira entre amigos. Parem de me xingar, se eu não me engano. Eu não vou mostrar aqui, porque claramente eu tô com preguiça de tirar print, recortar e depois colocar aqui no vídeo. Mas eu acho que nesse meio tempo já apareceu aí na tela de vocês. Bem, eu vou falar sobre esse pronunciamento, mas a partir desse vídeo eu vou falar muito palavrão. Então, se vocês não gostarem do que eu vou falar, espero que vocês pulem para essa parte do vídeo aí. Bem, eu acho que quem fez esse pronunciamento parece que tem bosta na cabeça, parece que tem merda. Porque literalmente, você fez, sei lá, um assédio. Aí depois você falar, não, foi só uma brincadeira, né? Ah, parem de me chamar de monstro. Ah, pelo amor de Deus, cara, vai reclamar disso no TikTok, então. Vai falar que você não é um monstro no TikTok, então? Ah, pelo amor de Deus, puta que pariu. Você vai mesmo falar que foi só uma brincadeira entre amigos? Sério? Você claramente fez a morte de um cachorro. Você fez um cachorro morrer. Você é um monstro, cara. E aí depois você fala que você é inocente, que tal coisa, que sei lá o que. Ah, pelo amor de Deus. Bem, logo agora que eu vi que o cara, na verdade, não falou que parem de xingar ele. Ele, na verdade, falou só. Ele só falou, na verdade, por incrível que pareça, ele falou: Eu tô arrependido. Ele falou: Eu tô arrependido. Não, sério. Sério. Ele soltou um: Eu tô arrependido. Mano, mas que vontade intensa de xingar ele até as cataporas da alma dele. Porque, mano, a burrice desse cara não é incomparável. Porque, mano, imagine. Porque eu vou falar as mesmas palavras do Calvão Opina. Bem, né? Quando o arrependimento bate na bunda, aí você se arrepende. Eu acho que foi assim que ele falou, né? Eu não tenho certeza. Mas bem, é literalmente isso. É fácil se arrepender depois que você faz merda. É fácil você achar que pronto, fudeu. Por que você não pensou duas vezes antes de fazer essa porcaria? Por que você não pensou, se eu fazer isso vai dar merda. Se eu fazer isso vai acontecer miséria na minha vida. Não, você só fez isso e depois que acontece a merda de verdade, você fala: Não, foi só uma brincadeira entre amigos. Pelo amor de Deus, eu tô cansado de falar. Mano, ainda bem que eu não tô gritando nesse vídeo, porque se eu gritasse nesse vídeo, eu iria soltar toda a raiva que eu tenho só nesse garoto. Mas ainda assim eu não tenho tamanho pra fazer isso. Bem, a idiotice desse garoto é incomparável. Porque eu tenho certeza que na cabeça desse garoto, eu acho que a vida dele é muito fácil só falar eu me arrependo. Porque, pelo amor de Deus, cara. Mano, é fácil você falar eu me arrependo do que eu fiz. É fácil você falar isso. Agora eu quero ver você falar que se arrepende sei lá, na Polícia Federal. Quero ver você falar que você se arrepende. Falar que eu me arrependi não vai servir pra nada. Você só admitiu que fez isso. E aí depois você acha que pronto, tá tudo de boa. Eu me arrependi e agora eu tô livre. Mano, pelo amor de Deus, é fácil você se arrepender quando aparece a merda na sua vida. É fácil. Mano, a parte mais idiota disso tudo, que eu não acreditei até agora, foi a parte dele falar que foi uma brincadeira. Eu não acredito que ele falou isso. Mano, literalmente, você acha mesmo que vai dar certo você falar que foi uma brincadeira? Só vai piorar a sua situação.
Mano, eu tô lembrando agora daqueles meninos que fica se dando que, eu me finjo de feliz, eu me finjo que tudo é uma brincadeira. Pô, mano, pelo amor de Deus, vai falar isso no TikTok, vai dar uma de partigor nas backgrounds, porra. Pelo amor de Deus. Mano, você tá achando mesmo que vai dar certo você falar que, é uma brincadeira, eu acho que vai dar certo acontecer isso. Eu acho que vai dar certo eu falar que foi uma brincadeira. Mano, pelo amor de Deus, se fuder, cara. Você acha mesmo que vai dar certo isso? Tu acha mesmo? Pelo amor de Deus. Bem, essa situação aí repercutiu bastante. E se você pulou para essa parte do vídeo, bem, eu já vou comentar sobre uma outra coisa. Eu não vou falar palavrão nessa parte aqui, então pode ficar de boa. Bem, sinceramente, isso repercutiu tanto no Brasil, tanto no país inteiro. Sim, isso repercutiu até nos Estados Unidos. É, difícil, cara. Bem, e a loucura foi tanta, mais tanta que o povo. Bem, essa parte aí que eu fui falar sobre tal dos Estados Unidos, era só uma coisa aleatória mesmo. Eu só fui inventar história. Mas tudo bem. Eu também tenho um assunto bem repercutido sobre um cachorro chamado Abacate. Eu não consigo mostrar a foto aqui dele pelo medo de ter copyright. Porque, meu Deus, o tanto de coisa que tem direitos autorais aqui no meu canal. Meu Deus, você tá brincando. E, bem, junto disso, esse cachorro, ele também foi morto, mas por tiros, por 10 tiros. E, bem, o cara que fez isso, ele tinha brigado com a esposa dele. E aí depois ele foi descontar a raiva dele com o cachorro. E, bem, quando eu tava vendo esse assunto com meu pai, ele falou... né, tá meio estranho, todo mundo com arma, tá todo mundo matando cachorro. E bem, é verdade, cara. Mano, já é dois assuntos. Mano, nas notícias de hoje que eu vi, era só um monte de pessoa fazendo maus tratos com cachorros. E bem, isso é uma loucura, cara. Cara, era literalmente uns 4 assuntos sobre isso. E bem, eu acho que na internet não falou sobre isso, mas, mano, 2026 tá uma merda. Mano, já no começo de 2026 já tá tendo um monte de merda. É coisa do Roblox, é gente fazendo rebelião no Roblox por causa do chat. O meme lá do urso polar falando que não era só um meme comum, era um aviso. Pessoas falando que tem que parar de usar IA, é um meme reset, é tudo, cara. Mano, tá uma merda esse 2026. Imagina no futuro do 2026, vai tá uma merda. E, mano, literalmente, pelo que tá acontecendo nesse 2026, eu acho que você não precisa botar fé. Eu não vou botar fé nesse 2026 nem ferrando. Bem, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se eu vou falar alguma coisa mais pro futuro, saibam que na verdade só fui eu adiantando o vídeo, beleza? Bem, como eu disse, no final daquele vídeo lá, bem, eu vou falar mais coisa aqui. E uma outra coisa que eu vi foi que o governo, eu não lembro de qual lugar, depois eu falo qual vai aparecer aí pra vocês. Bem, literalmente fez uma regra que é pra retirar os vídeos expondo os adolescentes do caso do Orelha. Sim. Ao invés de literalmente fazer justiça e prender quem fez isso, não. Imagina. Vamos colocar uma lei onde coloca os adolescentes como inocentes.
Olha que alegria! Nossa, gente, é uma ótima ideia, né, parceiro? E, bem, eu acho que esse é o vídeo. Bem, como vocês viram, tem mais conteúdo aí. Bem, eu acho que essa foi a minha opinião, mas eu vou falar mais coisa. Bem, eu acho que esse tipo de gente merece sofrer como essas pessoas fizeram com o pobre cachorro. E bem, ainda tem gente que protege esses adolescentes. Que na verdade nem adolescente são monstros. São monstros em formato de crianças que acham que são a dona da verdade. Bem, eu sinceramente não concordo com quem faz isso. E bem, claramente eu nunca vou concordar. E ainda eu não consigo entender como tem pessoas que ainda acham que são donas da verdade e falam: nossa, mas eles são apenas crianças, pra que tacar todo esse hate neles? E bem, eu acho que essas pessoas que falam isso merecem tomar no centro do olho do Bem, eu acho que foi essa a minha opinião. O vídeo vai acabando por aqui. Esse vídeo não foi muito longo porque eu não consegui tantas informações para xingar esses adolescentes até o fim da vida deles, mas tudo bem. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e concordado com a minha opinião, primeiramente. Bem, eu espero que fiquem bem com esse final de 2026. E foi isso. Deus abençoe vocês e bye bye.